Fala família, só passando antes do vídeo começar pra dar um aviso de esse vídeo é recomendado pra você fazer alguma outra coisa enquanto você assiste. É mais um ponto de reflexão de um corte de um dos podcasts que a gente tem. Então, é mais pra você ouvir, mais pra refletir, poder compartilhar a sua vivência no comentário. Então é isso, deixa o like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela audiência. Valeu! Eu acho que a salvação não tá só nisso, porque se a única salvação fosse comungar toda semana, não teria pessoas horríveis dentro da igreja. E tem pessoas realmente que me traíram minha confiança, que fizeram coisas comigo que não é agradável aos olhos de ninguém. E realmente isso não foi uma coisa que eu tirei só de mim, eu fui tentar entender com outras pessoas que estão ali no meio pra que eu possa ver se não foi só comigo, se foi um erro meu. E quando eu vi, realmente, eu tava num loop de ficar me condenando pelos meus problemas, se culpando o demônio, culpando o mundo, culpando a vida. E eu falei, cara, às vezes a culpa é minha só, tá ligado? E aí, quando eu vi que eu comecei a fazer certo, mesmo engessado com os preceitos do catolicismo, aí eu falei, então agora eu vou desistir. E aí foi quando eu saí, né? Mas eu acho que assim, a fé não pode ser algo que se afasta de ti. Uma fé não pode ser algo que faz você se afastar de si mesmo. A fé tem que ser algo que te une. A fé tem que ser algo que te fortalece, que te dá amor, que te dá força, raiz, que te dá uma base. Porém, se você segue uma religião que faz você se desconectar de si mesmo, não faz sentido pra mim. Porque assim, num terreiro de Umbanda, mas você incorpora, você tem entidades que vêm no seu corpo. Tá, mas isso não me desconecta de mim. Isso me une, na verdade. Muitas vezes vem entidades para trabalho, vem entidades para me guiar, vem entidades para me ajudar. Eu mesmo até agora não incorporei, não tive nenhuma situação, nenhum exemplo de incorporação até agora, só de irradiação, que eu senti energia ali, mas não cheguei a incorporar. Só que assim, o problema é, nenhum momento aquilo foi ruim, nenhum momento aquilo lá foi mal pra mim. Foi na verdade um bem, já me limparam, já fizeram um bem, já tiraram coisa de mim, já me deram conselhos. Isso, na verdade, é mais como um guia, é mais como alguém que pode estar ali realmente ajudando na forma espiritual, porque muitas vezes nossos olhos não enxergam as coisas que são invisíveis, eles enxergam as coisas materiais. E o problema disso tudo é que nós passamos por problemas que não é só material, e sim também por problemas que trazem a espiritualidade junto. E por isso eu achei útil, eu achei algo agradável pra mim, e eu achei amor nisso tudo. Foi a partir do momento que eu vi que eu não estava me desconectando mais de mim, e sim me conectando cada vez mais, buscando cada vez mais amor em mim, buscando cada vez mais me amar mais, pra saber amar o próximo, sabendo que cada vez que eu ia pro terreiro, cada vez que eu ia pra magia, eu tava encontrando eu mesmo cada vez mais lá. E isso foi me alimentando, foi me deixando bem, foi me fazendo feliz, diferente de como eu tava antes. Eu tava mais pensando em agradar outra pessoa, tava pensando mais em trazer o bem só para outra pessoa e pra mim eu me esquecia. Ou muitas vezes eu me subjugava menor que outras pessoas porque elas faziam isso comigo e isso trazia uma reflexão dentro de hierarquia de igreja que não fazia sentido pra mim. Então assim, o respeito ele tem que ser dentro de todos. Ninguém é maior que ninguém, ninguém é menor que ninguém. Um padre não é menor que uma pessoa que tá indo na igreja porque ele é um padre. Ele é uma pessoa que é mais espiritualizada, entende? E às vezes nem isso, entende? O problema é assim, as pessoas não podem se desconectar de si mesmas por causa de uma religião. A religião tem que ser uma soma, não algo que vai tirar. Bom, estou com dor de garganta, então necessito às vezes um pouco de água que Santa Catarina tá fazendo muito frio, gripe tá pegando todo mundo, rinite aqui tá matando todo mundo. Mas continuando. Quando se trata de suprimir, basicamente, o que nós sentimos, eu digo muito sobre a identidade, a sexualidade, o questionamento em nome da fé. Afinal de contas, nós fazemos coisas que muitas vezes não entendemos porque não são explicadas, mas que são exigidas, né? Muitas coisas, às vezes, na igreja pode ser exigida, mas que nós falamos, por que isso é exigido? Por exemplo, nunca me explicaram, pessoas de fora já me explicaram, mas nunca me explicaram uma pessoa de dentro da igreja, um padre, algo assim, por que tem que passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz? Por que quando fala o nome de Maria na igreja tem que fazer uma reverência? Por que quando o padre acaba de consagrar a hóstia tem que fazer o sinal da cruz? Entende? Por que não pode dizer amém na hora do Pai Nosso? São coisas assim, pequenas que não são explicadas. Nem por um padre, nem por ninguém, porque não tem uma importância ali de explicar, só que a gente faz coisas, padrões, que não tem uma lógica de explicação. A gente faz porque a gente foi ensinado desde criança, a gente viu pessoas fazendo e falou, então vamos fazer que eu acho que é o certo. Entende? Não tem uma lógica escrita, não tem um livro falando assim, você vai fazer isso porque é assim que funciona. E se tem, não tem de fácil acesso a ninguém. E não tem divulgação sobre, né? Então, quando a espiritualidade ela vira um script que você tem que seguir, não uma conexão real, eu acho que é algo que você tem que repensar. Não repensar em si da sua fé, mas repensar e se afastar. Não de mudar, mas de afastar. Porque antes mesmo de eu virar um bandista, eu tava na igreja católica, mas ainda assim
eu acabei ficando dentro de casa e cultuando Deus dentro de casa, rezando meu terço, fazendo minhas preces e orando e fazendo lectio divina e coisas do tipo, sem ter que ficar saindo de casa toda vez pra ir em grupo de jovens, pra sentir a presença de Deus. E eu aprendi a amar Deus no silêncio. Então foi algo que foi incrível. Aí começou uma conexão melhor. E aí eu destrinchei essa conexão dentro do terreiro de Umbanda, assim como muitas pessoas fazem, né? Só que um tema que é muito sensível quando se trata de mudança de religião, que eu vejo não só comigo, mas com outras pessoas que já conversaram comigo sobre, é a dor de sair da religião, é aquela que te moldou. Afinal de contas, se você tá na igreja católica e você é colocado em outra religião, e você sai dessa religião e vai pra outra, você foi moldado naquela religião, você foi colocado várias coisas, vários preconceitos, várias pedras, várias coisas no caminho que acabavam que quando você olha pro outro lado, você estranha e fala, será que é isso? Aí você te traz um medo, aí entra a parte de você ter a cabeça suficientemente boa para que você possa distinguir se aquilo te faz bem ou se aquilo não te faz bem. Porque muitas pessoas têm essa sensação de estar traindo Deus por mudar de caminho. Porque, por exemplo, eu tô no terreiro de Umbanda, tem gente ali incorporando a entidade, a espírito, meu Deus, tô traindo Deus, não tô mais amando Deus. E aí é um problema que você tá tendo na sua própria cabeça, porque todos ali estão amando a Deus, todos ali estão louvando a Deus, mas Deus incorpora entidades. Já teve pessoas que passaram por esse processo que eu conversei que falaram pra mim que acharam que estava traindo Deus porque, não, ali é um caminho que, tem pessoas incorporando espírito, onde que isso é normal, entendeu? E eu falei, cara, isso é um processo que acontece, porém é um processo que você vai ter que se curar, você vai ter que ver se é bom, porque afinal de contas, se não tiver bom, as portas da tua outra religião estão abertas ainda. Né? Mas o luto espiritual que muitas pessoas têm de deixar de acreditar em alguma coisa que sustentava elas é um grande problema, porque muitas vezes nós criamos tão firme uma ideia, tão firme algo, uma base de alguma coisa, de uma religião, que nós vemos que, não, eu acho que todo final de semana tem que ir pra igreja, senão minha vida não anda. E vamos supor que uma pessoa tenha algo que sustente isso. Se ela não for pra essa semana na igreja, ela passa o resto da semana mal. E aí, por exemplo, ela não vai mais à igreja, ela começa a ir para um terreiro. Isso é um problema que ela criou em cima disso, de uma dependência numa religião que enfraqueceu a mente dela justamente por muitas vezes engessar os padrões que ela tem que seguir. Que acaba que quando ela vai para um terreiro, vai para alguma assembleia, vai para uma célula, vai para alguma coisa que seja de outra religião, ela percebe que ela não tem mais essa base, não tem mais esse chão, e tudo isso mudou, e tudo isso vai ser novo, e tudo isso vai ser diferente, achar uma coisa nova para você amar, uma coisa nova para você entender. E o recomeço não é algo ruim, a reconexão com o sagrado fora da caixinha da Umbanda, do Candomblé, independente, não é algo ruim. A reconexão com isso tudo abre um espaço de fé sem medo, necessariamente. Por quê? A minha experiência específica com Umbanda, ela abriu um novo espaço de fé sem medo nenhum, trazendo o poder da ancestralidade na natureza, a liberdade espiritual que eu comecei a ter, a liberdade de, se eu quiser ir na igreja, eu posso ir na igreja, se eu não quiser, tudo bem, eu tô indo no terreiro. Ah, mas tá fazendo mal. Pô, dentro do terreiro eu sei que eu tô fazendo bem. Dentro do terreiro eu sei que eu tô ali pra praticar o bem, pra aprender o bem, pra aprender a fazer as coisas do bem, só que de outras maneiras, certo? Então, assim, tudo isso começa a ser colocado de uma forma muito diferente quando você enxerga com os olhos certos. O poder da ancestralidade é incrível, porque dentro da igreja você tem as pessoas que te amam, as pessoas que podem gostar de você, dependendo da sua influência lá dentro também. Mas eu tinha muitas pessoas na igreja que gostavam de mim, que sempre me recebiam muito bem, que tudo mais, e aí eu mudei, tudo mudou, né? Tudo mudou. E aí o poder da ancestralidade da Umbanda nos mostra que o amor não necessariamente vem de alguém físico, o amor pode vir daqueles que te cuidam espiritualmente. E é incrível se você começa a cultuar isso, se você sente a presença de algum dos guias, porque tem pessoas que têm uma mediunidade maior, tem pessoas que têm uma mediunidade menor, tem pessoas que vêm crua, tem pessoas que já vêm mais prontas. Só que quando você tem uma mediunidade maneirinha no começo, e você consegue sentir um pouco a energia, você consegue sentir a presença, você sente realmente o amor daqueles que te cuidam à tua volta, sem você ter que enxergar eles necessariamente. Muitas pessoas podem enxergar, né? Isso vai de mediunidade para mediunidade. Mas é algo muito gostoso quando você sente a espiritualidade abraçando aquela causa, abraçando o que você precisa. Você acender uma vela e firmar para um guia, você chamar ele quando você está na rua e você precisar de uma ajuda, de uma proteção, de um conselho. Às vezes a tua intuição fica mais aguçada quando você precisa de um conselho e você sabe o que fazer, você age, dá certo. São coisas que vêm ajudando muito, são coisas que faz bem para as pessoas quando você abre essa caixinha nova, né? Porque a espiritualidade ela tem que ser uma expansão e não uma regressão e uma repressão. Ela tem que ser algo que vem trazendo coisas boas, vem trazendo coisas novas, coisas que expandem os orientes, expandem o teu nível de conhecimento, expandem o teu nível espiritual, que venha para curar e não que venha para desgastar, né? Então, a fé autêntica de si, a espiritualidade que acolhe como uma presença, como amor, e não como um juiz necessariamente.
gente. Afinal de contas, é muito ensinado no catolicismo sobre o temor de Deus. O que é o temor de Deus? Não é ter medo de Deus necessariamente, é ter a parte de ser submisso a Ele, submisso às suas ordens, submisso aos seus comandos. Isso, de fato, é ensinado em qualquer religião, eu acredito, que nós devemos ser submissos a Deus. Nas escolhas que Ele tem para nossa vida, as coisas que nós temos a Ele, nós devemos confiar a Deus. Porém, não de uma forma de ter medo do que vai acontecer, e sim algo que nós devemos usá-lo como um guia, usá-lo como aquele que nos guia na nossa própria vida. Afinal de contas, Deus é o Criador do mundo, o Criador do universo, o Criador de tudo, e Ele sabe o que é bom para nós. Então, sim, como uma forma de confiança e amor naquilo que nós cultuamos, não como uma forma de medo. E na real, a religião como uma ferramenta de cura e reconexão com a própria alma é algo que cura muito mais do que você só culpar algo que é engessado, algo que é colocado como, nossa, eu preciso fazer isso porque foi ensinado desde criança. A reconexão com a sua própria alma dentro de uma religião é muito boa, porque você se cura de problemas até emocionais que são voltados à espiritualidade, que são muito antigas, são problemas muito de antes, né? E às vezes o sagrado que você não se sente inteiro, pode ser que ele fragmente você. Então, às vezes, se você cultua o sagrado de alguma forma e você não se sente inteiro, isso tudo te fragmenta, isso vai deixando pedaços de você em cada canto que você não sabe onde se encontrar. Porque, afinal de contas, você se sentiu insuficiente em uma igreja, ou você pode ter se sentido mal dentro de uma assembleia, e você não gostou de ir num terreiro de umbanda, mas você se encontra no candomblé. Entende? E é quando tudo isso que foi fragmentado em você é juntado e colocado e colado novamente em você, quando você se encontra num local que o sagrado está reunido da forma que você acha realmente amor, que você ache bondade, que você ache realmente a compaixão, e não seguir algo engessado que é impregnado com algo que é obrigatório, e sim como que algo que você faça por amor e porque você realmente quer.